Ao chegarem, deram de cara com Naruto esperando por eles. Até então, tudo estava correndo bem no aniversário de Himawari, mas ao carregar o bolo até a mesa, o Naruto desapareceu e eles concluíram que aquilo na verdade era apenas um clone das sombras. Com isso, além do bolo caído, também vemos o Boruto bastante revoltado com a atitude do pai em relação à família, porém sabemos que ele estava levando mais para o lado dele. Mais tarde, a campainha tocou e o garoto foi correndo em direção à porta, sem saber quem aguardava do lado de fora, preparado para dar um soco, esperando que o Naruto estivesse ali, mas quando abriu a porta, deu de cara com o Sasuke, que inclusive parou o ataque sem nenhum esforço. Ao descobrir que o Hokage não se encontrava, o Uchiha deu as costas e foi embora, mas antes que realmente pudesse partir, Boruto foi atrás dele e pediu para que o treinasse. Afinal, ele descobriu que Sasuke era o rival do pai de infância e queria seguir por um caminho diferente como ninja. A princípio, o Sasuke recusou, mas depois disse que treinaria Boruto caso ele aprendesse a fazer o Rasengan. Sendo assim, o garoto foi até a casa de Konohamaru e pediu para que o sensei o ajudasse com a técnica. No dia seguinte, o aluno mostrou que conseguia executar o jutsu, porém, quando exibido ao pai de Sarada, ficou decepcionado pois o Uchiha disse que ainda estava muito pequeno. Porém, algo estranho aconteceu. Magicamente depois, o Boruto conseguiu fazer o Rasengan perfeito. Aí vem o plot twist. Na verdade, o Boruto havia usado o Kochi para executar a técnica. Sasuke logo percebeu, mas decidiu que não falaria nada e aceitou treinar o garoto. Em seguida, os dois se sentam na fogueira. O Uchiha contou que o Naruto tinha pequenos pontos fracos, mas nada o impediu de se tornar Hokage. Nada disso foi suficiente para o Boruto, que continuou a treinar. Sob a orientação de Sasuke, o garoto foi evoluindo gradativamente, mas ainda assim não pareceu ser o suficiente, afinal ele queria se tornar o destaque no exame Chunin. Com isso, acabou tomando uma medida muito perigosa, pediu para que Katasuki autorizasse a utilização do Kochi. Mas para quem não sabe, dispositivos como esse são proibidos de serem usados durante a realização das provas. Era uma regra crucial. Bom, chegamos até então no dia do exame Chunin. Na primeira etapa da prova, o time 7 conseguiu passar, inclusive foi graças aos companheiros de equipe que Boruto se livrou de algumas armadilhas. Ao chegar em casa, ele recebeu um e-mail do pai o parabenizando por ter conseguido ir para a segunda fase, e isso deixou ele chateado. Na manhã seguinte, todos vão fazer a segunda fase da prova e o Boruto utilizou a ferramenta ninja para combinar jutsus de água e relâmpago para deter o inimigo. Com isso, todos foram para as finais. À noite, Naruto visita o filho, que descansava em casa, e o parabenizou, dizendo que estava bastante orgulhoso do Boruto ter ido para as finais. Ainda disse que gostaria que o garoto não perdesse para o Shikadai. E assim chegamos ao último dia, a última fase. Enquanto Mitsuki e Sarada ganhavam dos adversários com muita facilidade e recebendo até mesmo elogios do Hokage, o Boruto novamente utilizou o Kochi para ganhar tanto a primeira quanto a segunda luta, que inclusive foi contra Shikadai. O que ninguém imaginava era o que estava por vir. Após o fim do combate, Naruto desceu até onde o filho estava e o desmascarou na frente de todos que estavam assistindo, mostrando que o garoto utilizou uma ferramenta de combate. Sendo assim, a vitória acabou indo para Shikadai, e o Hokage precisou desclassificá-lo, tirando até mesmo a bandana de ninja. Porém, enquanto os dois discutiam, os Otsutsuki, Ishiki e Momoshiki invadiram o estádio. Mesmo com a ajuda do Sasuke, ficou bastante complicado para impedir que os ataques continuassem. Com isso, Naruto pediu para que Sasuke se concentrasse em proteger Boruto e Sarada, enquanto ele partiria para cima dos Otsutsuki. Ao ver o pai em ação, o garoto ficou impressionado com a quantidade de poder ali, e o chama antes de perder a consciência. Ao acordar, Boruto descobriu que o Naruto tinha sido capturado e que Hinata estava internada depois de salvá-lo. Logo depois, Sasuke chegou ao hospital e convidou o aluno para ir com ele e os outros Kages resgatarem o sétimo Hokage. Afinal, ele acreditava que as habilidades do menino poderiam ser úteis. Dessa forma, todos partem para outra dimensão. Ao chegarem na outra dimensão, os Kages libertaram Naruto e começaram a lutar contra Ishiki e Momoshiki. Boruto acabou usando o Rasengan no intuito de atacar um dos vilões, o que fez o sétimo Hokage ficar impressionado com a habilidade do filho. Com isso, mesmo machucado e sem poder se mexer, Naruto adiciona o chakra dele no Rasengan do Boruto, que ficou gigantesco, e logo em seguida, Sasuke ajudou um dos clones do protagonista a chegar perto o suficiente do Momoshiki para cegar o renegando inimigo. Com isso, o verdadeiro Boruto foi capaz de utilizar o Rasengan contra o adversário, que não conseguia impedir o ataque. Mas antes que o jutsu fizesse efeito, Momoshiki aparece diante do garoto e congelou o tempo ao redor, menos para eles, e dessa forma deixou um aviso para o protagonista: a pessoa que é capaz de derrotar um deus acaba deixando de ser normal. Com isso, Momoshiki acabou deixando um selo na mão do menino. Quando Otsutsuki desapareceu na névoa, o tempo voltou a correr para todos que estavam ali. Já que a missão foi concluída, os Kages, junto com Sasuke e Boruto, voltaram para Konoha, sendo recebidos pelas famílias Uzumaki e Uchiha. Depois desse acontecimento, vemos um Boruto um pouco mais
maduro, mesmo com pequenas ações, além de ter parado de jogar videogame hackeado. Ele não sentia mais desprezo pela profissão do pai e também decidiu apoiar Sarada no sonho de ser Hokage, dizendo que seria o braço direito dela dali pra frente. A menina ficou completamente sem reação com aquilo, afinal o Boruto tinha debochado disso anteriormente. Sendo assim, nota-se que o garoto decidiu apoiar a menina da mesma forma que o Sasuke apoiou o Naruto anos atrás. Uns dias se passaram e Konoha decidiu promover um feriado anual, Dia dos Pais e Filhos, e Boruto não tinha muito interesse, afinal a relação com o pai continuava estremecida. Com isso ele ficou observando algumas competições que aconteciam no local, incluindo uma de comida que Chocho e Choji estavam. Ao perceber que os promotores estavam sabotando as provas para que o Zakimichi não ganhasse o prêmio, Boruto entrou em cena para que tudo continuasse justo. Mais tarde ele descobriu que o Sasuke estava na vila, não quis continuar treinando com Sarada para que ela passasse o dia com o pai. Em seguida ele soube que o Sasuke estava envergonhando Sarada ao fazer tentativas de aproximação entre os dois. Com isso aconselhou ela que ambos realmente não conheciam um ou outro, mas que nada impedia que passassem o tempo que tinham juntos. As palavras de Boruto funcionaram, pois Sarada passou um dia incrível com o pai, e depois de agradecer o companheiro de equipe, Uchiha disse que o garoto deveria seguir o próprio conselho em relação a Naruto, que inclusive passou o feriado todo ao lado de Himawari proporcionando momentos maravilhosos. Naquela noite, porém, ao chegar em casa, Boruto recebeu uma shuriken customizada de presente do pai. Ele ficou bastante surpreso com aquilo e perguntou a Naruto se ele gostaria de passar o final de feriado treinando juntos. Obviamente, o sétimo Hokage aceitou na hora, afinal queria muito se conectar de alguma forma com o filho, e assim foi. Os dois passaram o resto da noite lutando um contra o outro. Com o passar do tempo, os Genin continuaram a receber mais missões, inclusive o time 7 recebeu uma em conjunto com o time 10, formando pela nova geração Inushikasho, que era proteger dois atores, chamado Tomaru e Ashina, que haviam recebido diversas ameaças anteriormente, caso eles continuassem filmando o show deles. Porém, mais tarde naquele dia, um homem mascarado sequestrou Tomaru e exigiu 20 milhões de ryo, a moeda do Japão, além de ordenar que a Ashina estivesse no local para realizar a troca. Ao chegarem no local, Konohamaru capturou o homem mascarado e se disfarçou dele. Logo em seguida, foi descoberto que a Ashina era responsável pelo esquema, pois ela queria desesperadamente reacender a fama que tinha. Com isso, a atriz foi presa, e nesses episódios vimos o desenvolvimento da Shosho Akimichi, que no começo não demonstrou interesse nas técnicas do clã, mas com o passar dos acontecimentos, ela conseguiu executar o jutsu mais poderoso do clã de maneira excepcional, impressionando a todos que estavam presentes. Inclusive, a menina recebeu muito incentivo de Sarada, que é a melhor amiga dela. Após esse acontecimento no anime, durante o encontro dos Kages em Konoha, o time 7 se encontrou com Onoki e decidiu fazer um tour com ele pela aldeia. No dia seguinte, as missões foram canceladas devido aos ataques que estavam acontecendo nos portões da vila, e Mitsuki acabou sendo apontado como um traidor. Sem acreditar que o companheiro de equipe pudesse ter feito algo desse tipo, Boruto vai até o local em que tudo tinha acontecido e acabou encontrando uma das cobras do amigo, que revelou que todas as ações aconteceram por vontade própria do garoto. Apesar da vila estar fechada, Boruto e Sarada decidiram ir até o laboratório de Orochimaru em busca de respostas. Ao chegarem lá, o garoto mostrou ao Sannin a cobra que o amigo deixou para trás, na esperança de captar qualquer mensagem subliminar, mas isso acabou não funcionando. Com isso, Orochimaru disse que seria melhor eles consultarem a cobra sábia. No caminho, os dois foram bloqueados pelo time 10 e por Moeed, inclusive foram subjugados pelos outros Genin. Mas quando Shikadai soube da cobra que Mitsuki deixou para trás, decidiu ajudar e ainda convenceu os dois companheiros de equipe a fazerem o mesmo. Ao chegarem no tal desfiladeiro, bastante nebuloso por sinal, 3 mulheres orquestraram testes para que o Boruto entrasse para a caverna Ryuchi. Tendo passado junto com o grupo, todos entraram e encontraram a cobra Sennin, que concordou em analisar a cobra se o Genin trouxesse a escama reserva de Garagá. E eles concordaram. Logo depois, o grupo foi atacado por Garagá, fazendo com que a Oda viesse à ajuda de Sarada e permitisse que os ninjas escapassem com segurança. Depois de algumas dificuldades, Boruto conseguiu invocar Garagá e fez com que ela mostrasse as memórias da conta do Mitsuki para todos que estavam ali. Ao ver que o amigo tinha realmente salvado a vida de O, também notou que o filho de Orochimaru estava indo em direção ao país da Terra. Com isso, o Genin decidiu sair da caverna para encontrá-lo. Quando estavam chegando na fronteira, Shikadai pediu para que os companheiros de equipe voltassem a Konoha e relataram tudo o que estava acontecendo. E em seguida, Boruto encontrou a criatura da areia, a mesma que atacou a cobra Mitsuki antes, e ainda com alguns ninjas da vila de nível Jonin, tinham sido golpeados anteriormente. Como Inojin e Chocho haviam voltado, o trio Inushikasho decidiu impedir o vilão, chamando Kokuyo, um ser artificial. Enquanto Boruto e Sarada seguiram em frente, porém no caminho eles foram interceptados por Sakiei, que inicialmente usou argila explosiva para atacá-los, e nesse momento Boruto invocou Garagá. Por um momento a cobra se recusou a ajudar, mas logo depois golpeou o adversário de diversas formas. O corpo do Sakiei já tinha praticamente desistido de lutar, até que Mitsuki apareceu
para salvá-lo, além de ter se juntado aos humanos artificiais. Ele atacou o companheiro de equipe utilizando o estilo raio e logo depois recuou. Com isso, Shikadai, Inoji e Chocho apareceram para ajudar o protagonista que estava ferido. Enquanto estava inconsciente, Boruto sonhou com a vila e parecia que Mitsuki nunca tinha ido embora. Porém, tudo foi interrompido por Garaga, que zombou do Boruto por não ter conseguido recuperar o Mitsuki. E mesmo com a vergonha de si mesmo por isso, além de insultos da cobra, o garoto parecia ainda mais determinado em levar o amigo para casa. Ao acordar, viu que Nojin tinha feito amizade com uma pequena criatura chamada Akuta. Os genins decidiram se aventurar por Iwagakure e procurar por Onoki. Ao chegarem lá, o filho da Ino ficou ao lado de fora para não chamar a atenção dos outros, por conta de Akuta. E assim foram. Um ninja chamado Akatsushi decidiu ajudá-los, pois acreditava que os acontecimentos também estavam relacionados com os desaparecimentos de outros shinobis. Quando encontraram Onoki, o idoso ficou feliz em ver os pequenos amigos novamente. E uma vez que eles revelaram o objetivo de encontrar Mitsuki, a atitude de Onoki ficou obscura e os afastou. O grupo foi então cercado por um grupo de Akuta que estava sendo controlado por Ku, o líder da conspiração em Iwagakure. Com isso, o velho começou a explicar a natureza dos planos dele e também revelou o desejo genuíno de proteger as pessoas. Porém, percebeu que o segredo estava em aberto e precisaria acelerar tudo que havia traçado antes que os outros países descobrissem. Sendo assim, Onoki pediu para que os genin fossem levados presos. Todos começaram a resistir, garantindo uma luta. Com isso, Boruto fugiu e levou o idoso junto com ele. E antes que fosse esmagado por uma pilastra, os dois ficaram presos nas planícies do local, até que Seiki os ajudou a escapar. E novamente Onoki contou tudo sobre os planos que tinha de salvar muitas vidas. Logo em seguida, decidiu levar Boruto onde o neto dele havia sido morto, como uma maneira de convencer que as pequenas criaturas como Akuta poderiam substituir o shinobi. Óbvio que o Boruto não concordou com essa ideia. E ao retornarem para o local, eles perceberam que a vila tinha sido tomada por Ku. E Onoki não concordou com ele e acabou ficando inconsciente pelas mãos do vilão. Logo depois, Shikadai apareceu e conseguiu resgatar o resto dos genin que ainda estavam presos. Boruto e Sarada foram alcançar Mitsuki. Em seguida, aconteceu duas lutas. Enquanto Mitsuki enfrentava Sekiei, Boruto e Sarada tiveram que lidar com o Kirara e a versão gigante de Akuta. Para vencerem, o Boruto invocou novamente Garaga, que destruiu a criatura e que acabou desmoronando em cima de Kirara. Depois que o time 7 se reagrupou, eles descobriram que Iku havia transplantado um coração humano em si mesmo para estabilizar o próprio corpo. Mais tarde, o vilão tentou acabar com Boruto com a liberação de pó, mas Onoki interveio e acabou se sacrificando para acabar com o oponente. Antes de partir, disse ao garoto a importância de manter o desejo dele. Em seguida, o time 7 foi encontrado pelos aliados e todos receberam Mitsuki de volta. Ao chegar em Konoha, Garaga disse que o contrato com Boruto havia acabado e os dois precisavam se separar. Além disso, Sarada e Boruto acabaram sendo punidos pela revogação e perderam o status shinobi, sendo algo bastante decepcionante para os dois. Em seguida, Mitsuki encontrou o amigo e pediu desculpas pelas ações recentes e admitiu a curiosidade que tinha em se conectar com pessoas mais parecidas com ele. Boruto rapidamente aceitou e também disse que estava feliz em entender mais Mitsuki como pessoa, vamos dizer assim, né? Sarada então apareceu e disse que foi bom para que todos se conhecessem melhor. E aí veio mais um plot twist. Kurotsushi, que havia assumido o posto de Tsuchikage no lugar de Onoki, agradeceu pelo empenho do time 7 e os recomendou para o 7º Hokage. Sendo assim, o status ninja foi restabelecido para todos da equipe de Konohamaru e com isso eles poderiam continuar fazendo missões e claro, seguir com os sonhos que tinham estabelecido ao entrar para essa vida de shinobi. Me diz, gostou do vídeo? Saiba que um like e um comentário me ajuda muito. Assim o vídeo chega em muito mais pessoas. Então deixa um comentário falando o que achou deste vídeo. Se gostou, saiba que é um trecho de um resumo completo de Boruto. Então se quer assistir esse resumo completo com todos os detalhes, todos os momentos e toda a história de Boruto e dos seus amigos, clica no vídeo que está passando na tela. Na real, esse vídeo que tá na tela é o vídeo que eu mais me dediquei a fazer. Deu muito trabalho, mas você vai entender que valeu a pena. Te espero lá.